boa tarde. Tô aqui no meio da labuta, mas eu trabalho com as mãos, né? Não trabalho com o cérebro, então ele não para, a mente não para de pensar nas questões, nas situações cotidianas. E hoje, conversando com uma amiga, eu tive assim um insight, porque eu tenho 1001 questões na minha vida que eu preciso resolver, né? E sou muito racional, tô sempre tentando racionalizar tudo e tentando ver a razão das coisas, a razão das coisas por trás, né? Do que acontece, do que me ocorre. E quanta situação difícil a gente vive na vida, né? Quanto dilema, quanto conflito, quanta indecisão, né? Quanta confusão mental às vezes, e sentimental, emocional também. Mas a vida não é só feita disso, não é só feita dos momentos tristes, não, e dos momentos difíceis. Então eu concluí que se você foi corajoso o suficiente para se permitir sentir a tristeza quando ela vinha, para se permitir sentir a culpa, a irritação, a raiva, a rejeição e a saudade e a solidão e a escassez, você foi corajosa para reconhecer que aquele sentimento existia dentro de si mesma, né? Se você teve coragem de viver os sentimentos e de viver as situações quando elas se apresentavam e não fugiu do que estava sentindo, então você também vai ser corajosa para viver as coisas boas quando elas chegarem na tua vida, né? Porque às vezes a gente tá tão acostumado a levar paulada, tão acostumado a sempre enfrentar problemas, né? Resolve um problema, aparece outro, e resolve um dilema e aparece outro, parece que eles, né, se reproduzem. Então a gente se acostuma, né? A gente tá sempre se preparando pro pior e acaba não percebendo as coisas boas quando elas acontecem. Ou então a gente se fecha para as coisas boas quando elas se apresentam, porque a gente tem medo de perder, porque a gente tem medo de sofrer, tem medo de se decepcionar. Mas se você teve coragem de viver o que estava sentindo, quando o que você estava sentindo não era tão bom, então eu tenho certeza que você também vai se permitir viver as coisas boas quando o tempo das coisas boas chegarem, quando o tempo das pessoas amorosas chegarem, quando o tempo das oportunidades felizes chegarem, se apresentarem. Você não vai fugir disso, porque você é corajosa e porque você merece. Você merece ser feliz, muito, muito feliz. E é isso, gente. Beijo.